Este programa é livre para todos os públicos. Marcos 7. (31 a 37). Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse a mão sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos ouvidos dele e tocou-lhe a língua com a saliva. Levantando os olhos para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, a língua soltou-se e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou que não o contassem a ninguém, mas quanto mais o proibia, mais o proclamavam. Cheios de grande admiração, diziam: tudo ele tem feito bem, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Essa é a palavra de salvação para nós. O Senhor, que nos ama, que amou este homem, que era surdo e mal podia falar. As pessoas pediram que impusesse a mão sobre ele. Mas Jesus queria sair do tumulto com ele. Porque no meio do tumulto, ninguém consegue escutar ninguém. No meio do tumulto, ninguém consegue escutar Deus. E muitas vezes Jesus faz isso conosco. Nos tira do tumulto, nos tira da multidão, como esta hora de oração. Nos leva à parte para nos tocar, para nos curar, para restaurar a nossa audição espiritual. Não é somente a audição física que Jesus restaurou naquele homem, mas também a restauração espiritual, para que ele pudesse escutar a voz do Senhor, que dizia para ele: Éfata, abre-te. E mais do que abrir o ouvido físico, o Senhor abriu o entendimento, a alma daquele homem, a ponto dele querer se tornar uma testemunha do poder de Deus. De proclamar para as pessoas: olha, ele me curou, eu estou ouvindo. Jesus nem queria que ele falasse. Mas aquele homem acreditou. E Jesus, levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos ouvidos dele e tocou-lhe a língua com a saliva. Levantou os olhos para o céu e suspirou: Éfata. Hoje o Senhor quer fazer isso conosco. Nós vemos nesse versículo que a Trindade Santa se faz presente neste milagre. Perceba a Trindade Santa escondida nos gestos de Jesus. Jesus era um homem gestual. O amor de Deus passava pelos gestos dele. O poder de Deus passava pelos gestos de Jesus. Daí ele tocou nos ouvidos. Veja, ele levantou os olhos para o céu, porque ele nada fazia sem orar.
como homem, ele nada fazia sem o Pai. Ele levantou os olhos para o Pai, para o céu. Levantou os olhos para o céu, para o Pai. Levantando os olhos, suspirou. Suspiro na Bíblia, sopro na Bíblia, sempre nos remete ao Espírito Santo. Veja, ele não fazia nada sozinho. E aquele suspiro de Jesus, eu fico imaginando ele soprando, quase soprando no ouvido daquele homem, Éfata. E esse suspiro, nesse suspiro, foi infundido o Espírito Santo naquele homem. E ele passou a ouvir e a falar corretamente. Porque com certeza ele não falava corretamente. Falava como se gaguejando ou até mesmo com aqueles sons que a gente não compreende. Mas a partir do momento em que o Verbo divino tocou com os dedos os seus ouvidos e a sua saliva, o Verbo divino, Jesus, palavra viva, tocou nele, ele passou a falar. Mas veja os gestos. Levantou os olhos para o céu, o Pai. Suspirou, Éfata, Espírito Santo. Tocou os dedos, colocou os dedos nos ouvidos e tocou com os dedos a saliva. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Jesus Cristo, palavra viva. Jesus Cristo, libertador. Jesus Cristo que cura, que salva. Veja que esse milagre, Pai, Filho e Espírito Santo juntos. E nesta palavra o Senhor quer abrir os seus ouvidos pelo poder do Espírito Santo. Como Jesus, nós queremos levantar os nossos olhos para o Pai das misericórdias e pedir a Ele que venha restaurar não só o nosso físico, mas que por meio do Espírito Santo Ele restaure o nosso espírito, a nossa alma enferma. Nós pedimos, Jesus, que com o sopro divino do Espírito Santo, o Senhor venha abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, fazer com que nós não somente recebamos a palavra, mas anunciemos como aquele homem queria falar do que Jesus havia feito. Evangelizar, meus irmãos, é falar o que Jesus fez e faz em nossas vidas. Por isso, vem Espírito Santo, vem sobre nós. Esse texto, Salete, é um texto batismal. Assim como este homem está diante da Trindade e não sabe, este homem que perdeu as faculdades da audição, da fala, ele não sabe braille, não havia esse estudo, então ele perdeu a faculdade de comunicar-se. E todo ser humano diante da Trindade também é como este homem. Por causa do pecado original, nós perdemos a capacidade da comunicação com Deus. E esse gesto acontece no batismo. Quando então o sacerdote se aproxima do catecúmeno, toca os seus ouvidos, os seus lábios e diz, Éfata, abra-te. Mas por quê? Porque abriu os lábios e os ouvidos para ouvir Deus, para falar com Deus, para comunicar-se com a Trindade. E assim como você disse, Salete, todo batizado deve evangelizar. Sendo batizado, deve evangelizar. Como esse homem também quis. Ele quis testemunhar as maravilhas que Deus fez na sua vida. Todo batizado, todo homem restaurado, quer falar daquilo que Deus realizou em si.
Todo batizado diante da Trindade recebe a faculdade de comunicar-se com Deus através da oração. Ouvir Deus, fala com Deus. E você? E eu? Será que, como dizia Santo Agostinho, será que eu estou surdo para Deus, mas não uma surdez pela falta da audição? Santo Agostinho vai dizer no poema Tarde Te Amei: o Senhor gritou dentro de mim e rompeu minha surdez. Será que eu estou surdo para Deus? Será que eu também não estou comunicando as maravilhas de Deus? Que você possa pedir hoje a obra do Espírito Santo. Senhor, restaura-me. Restaura a minha vida, restaura o meu ser, para que eu possa também ouvir a Ti e me comunicar contigo, Senhor. Vem restaurar em mim aquilo que se rompeu, a comunicação que se rompeu em mim contigo. Talvez por causa do dia a dia, a minha vida de oração, ela foi diminuindo, foi se deteriorando, foi se enfraquecendo. E hoje Deus vem até mim, a Trindade vem até mim e diz para mim: Éfata, abra-te essa comunicação. Abra-te aquilo que Deus quer de ti. Isso é muito bonito na vida do Monsenhor Jonas Abib. Monsenhor Jonas Abib, né, Salete, naquele vídeo que temos aqui na Canção Nova, o Ricardo Sá perguntou ao Monsenhor: o senhor já teve alguma visão com Jesus ou com Nossa Senhora? E o Monsenhor ficou muito emocionado e disse: não tive. Gostaria de ter uma visão de Jesus, de Maria, de Nossa Senhora e do seu fundador, também de Dom Bosco, mas ele não teve. E ele dizia assim: se eu tivesse tido essa visão, seria fácil acreditar. Mas Deus me levou a acreditar na sua palavra. Deus me fez ouvir a palavra, acreditar na palavra e proclamar a palavra. Hoje Deus também quer fazer isso com você. Ele quer que você ouça a palavra, creia na palavra e proclame a palavra. Veja que esta cura foi instantânea. Foi imediatamente que aquele homem foi curado. Era urgente aquele homem ouvir a palavra de Deus. Era urgente aquele homem testemunhar o poder de Deus. Instantaneamente, pela fé daquele homem, a sua língua se soltou. E ele imediatamente começou a falar. Vai pedindo: toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Toca não só nos meus ouvidos, Toca só nos meus ouvidos, mas toca em meu ser, Senhor. Toca no meu ser, Senhor. Sim, Jesus, eu estou aqui porque eu quero me abrir à ação do Teu Espírito Santo. Toque em nós. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Inunda no Teu Espírito Santo. Sim, Senhor Jesus, eu não quero viver sem ouvir a Sua voz. Eu não quero viver sem escutar a Sua voz. Eu não quero viver sem falar de Ti para os meus irmãos. Mas, Senhor, abre-te os meus ouvidos, abre os meus ouvidos pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós pedimos o Teu Espírito Santo. Coloca a mão nos seus ouvidos agora, meu irmão. Você que tem ouvido tantos barulhos do mundo, os barulhos das redes sociais têm tornado você surdo para Deus. Você tem perdido a audição espiritual porque a sua cabeça está cheia de informações, de coisas e muitas imagens, muitos áudios, muitos vídeos. Isso vai enchendo e você vai perdendo a audição espiritual, porque tudo isso vai fazendo barulho na sua mente. Peça agora ao Senhor que derrame sobre os seus ouvidos o Espírito Santo, que Ele venha purificar a sua mente. Éfata na sua mente. Você que não entende a palavra de Deus, você que tem dificuldade com a Bíblia, vai pedindo ao Senhor que abra o seu entendimento, que abra
os seus ouvidos espirituais, para que você possa entender a palavra de Deus e colocar em prática, colocar o plano de Deus em ação em sua vida. Você que ouve coisas distorcidas, que ouve falsos profetas, que tem bebido de falsas doutrinas, e por isso a sua mente anda confusa com a Bíblia, com as coisas de Deus. Vai pedindo ao Senhor agora que derrame sobre os seus ouvidos o Espírito Santo. Sopra, Senhor, o teu Espírito Santo. Sopra, Senhor, o teu Espírito Santo. Vai pedindo isso. Sopra em mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Nos meus ouvidos, em minha alma, em todo o meu ser. Enche-me com teu Espírito Santo. Necessito, Senhor, para que os meus ouvidos se abram, meus ouvidos espirituais, meus ouvidos que estão impedidos de ouvir a sua voz, e eu fale corretamente sobre as coisas de Deus, e que eu fale corretamente sobre o teu reino, que eu anuncie o teu reino sem medo, sem vergonha, sem timidez. Vem nesse momento com teu Espírito Santo nos encher. Éfata é o que diz ao Senhor para você também, que anda trancado, fechado, amargurado. Você tem se alimentado de amarguras. Põe a mão no teu coração agora, porque mais do que os seus ouvidos, o Senhor quer abrir o seu coração, que se trancou, que se fechou por mágoas, por rancores, ressentimentos, vingança, ódio, revolta. Eu não sei, mas o Senhor está dizendo para o seu coração: Éfata, abre-te. Abre-te para o amor, abre-te para o perdão, abre-te. Abre-te para mim o teu coração, pois você anda amargurado, você anda reclamando. Abre o teu coração para mim, deixa eu arrancar as raízes de amargura que estão dentro de você, dos sentimentos que são verdadeiros azedumes, que azedaram a sua vida e que azedam as suas palavras, e por azedarem as suas palavras, azeda também todo o ambiente onde você está, e as pessoas têm fugido de você, porque suas palavras têm sido cheias de amargura e de azedumes. E o Senhor está te tocando agora. Vai dizendo: toca-me, Senhor. Toca-me com o teu poder. Restaura-me. Eu quero ser uma pessoa nova, um homem novo, uma mulher nova, com pensamentos novos, com sentimentos novos, com uma audição nova para te escutar. Abre, Senhor, os meus ouvidos. Abre, Senhor, os meus lábios. Abre, Senhor, o meu coração. O Senhor está tocando em muitas pessoas agora. Como Ele suspirou aos céus, Éfata, Ele está agora soprando sobre você o Espírito Santo. Solta a sua voz. Solta a sua voz. Oh, solta a voz. Oh, vem Espírito Santo de Deus sobre os seus ouvidos. Vem Espírito Santo de Deus
sobre o seu coração. Com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, vem Espírito Santo de Deus. Fique de pé. Vem Espírito Santo de Deus, com tua força, 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 vem Espírito Santo de Deus. Peça isso. Vem Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Até quando ireis resistir? Até quando ireis resistir? A minha força, a minha força, a minha força, a minha força. Até quando ireis resistir? Não resista. Até quando ireis resistir? A minha força, a minha força, a minha força, a minha força.